Santo Deus, obrigado, ó Pai, porque Tu tens sido bom conosco até aqui. Obrigado porque Tu tens mostrado a Tua misericórdia, tem mostrado, Senhor, a Tua fidelidade para conosco todos os dias. Obrigado também por responder às nossas orações do passado, e hoje nós vivemos as respostas dessas orações. Por isso nós colocamos hoje nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, sabe o profundo dos problemas. Amém. Tu conheces, Senhor, as nossas tristezas, mas também as nossas alegrias. Queremos colocar, Senhor, nas Tuas mãos as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que a gente lida todos os dias. Santo Deus, tenha misericórdia deles e atende, Senhor, as necessidades segundo a Tua boa vontade. Também, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos esse estudo. Cada dia temos aprendido mais. Continua enchendo a nossa mente do conhecimento da Tua palavra, do conhecimento da salvação. Ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões dia após dia com relação à vida eterna e no nosso relacionamento contigo. Amém. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez então, aí. Boa noite. Isso. Que alegria estarmos juntos nesse momento para agora estudarmos um novo tema. Eu confesso a vocês que gostei muito ao estudar o tema aqui sobre o ministério de Cristo, aonde? No santuário celestial. E nós estudamos aqui já algumas noites falando sobre o tema do santuário. E Deus então, quem foi que instituiu o santuário do Antigo Testamento? Foi uma iniciativa de quem? De Moisés ou de Deus? De Deus. Com que propósito? Qual era o propósito do santuário do Antigo Testamento? Ele queria, o propósito de Deus era morar com o povo de Israel. Deus queria morar com o seu povo e fazer com que o povo entendesse o processo da salvação, um método didático de Deus, né? Deus utilizou um método prático e didático para que o povo entendesse a salvação em Cristo Jesus, o que iria acontecer no céu no tempo vindouro, né? Isso é muito importante. O sacrifício Então, do cordeiro simbolizava o sacrifício de Jesus. o sacrifício do cordeiro tinha o seu simbolismo, né, que simbolizava Cristo, que um dia seria o cordeiro e estaria morrendo em lugar do pecador. E eu creio que nesta noite, através desse tema, você poderá estar mais convicto do amor de Deus, do plano de Deus para salvar a sua vida e todo o ser humano que aceita, né? Pois bem, então nós podemos, através da compreensão do santuário do Antigo Testamento, podemos então concluir que Cristo hoje está no céu e fazendo o trabalho de intercessão pelo pecador aqui na terra. Que maravilhoso, né? O pastor Rafael fez uma referência interessante sobre a realidade do mundo em que vivemos. Incrível que nós estávamos conversando também com o pastor Walter agora há pouco, né, sobre as lutas desta vida. Quem não tem problemas? Quem não tem dificuldades? Se não temos, poderemos ter a qualquer momento. Mas o nosso Deus, Ele está conosco e essa certeza nos conforta. Inclusive Jeremias 3,23, eu gosto muito desse texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam de quanto em quantos anos? De quanto em quanto tempo? Todo dia. Quando você levanta, ali a misericórdia de Deus está renovando para a sua vida. Isto faz com que nós olhemos com mais alegria para as coisas da vida, né? Levantando a cabeça e agradecendo a Deus, porque Ele está no comando de tudo. Então, nós vamos falar também aqui sobre o santuário celestial e quando ele seria purificado. Assim como no Antigo Testamento tinha o serviço diário, só recapitulando, né? O serviço diário, todos os dias tinha ali
a morte de um animalzinho, etc. E uma vez por ano tinha o serviço aí da purificação do santuário, não é isso? Então, que ocorria no 10º dia do 7º mês. Assim também no céu, mas nós vamos ver essa transição para o santuário celestial dentro da Bíblia, e aí que faz sentido, né? Aí que faz sentido. E nós vamos passar então esse tema hoje, e o pastor Rafael pediu para a gente dar uma continuidade nos temas aqui e tal, e como nós somos soldados sem rumo, sem prumo, né? Quando aparece um prumo bom, a gente segue. Brincadeira à parte, eu gosto dele. Sempre eu gosto desse tema, de falar sobre esse assunto, e obrigado aí, pastor Rafael, e nós vamos estar nas outras lições também passando, tá? Quando precisar sair, a gente avisa, mas acho que no geral nós vamos conseguir chegar ao fim desse tema, tá bom? E então, nessa transição, o santuário terrestre deixaria de existir e viria o santuário celestial, e agora então nós vamos ver como é que foi feita essa transição. E aí vamos aí abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Daniel 8,14, que é o texto-chave desse estudo, né? Primeiro, no verso 13, foi feita a pergunta, né? Como diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ou seja, até quando o santuário seria aí maltratado, seria pisado, seria desconsiderado talvez também? Então, aí veio a resposta. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Já foi dito aqui que esse período não teria como ser um período literal, porque o período literal, segundo os dados, essa profecia foi dada aí no ano por volta de 538, porque 538 foi o capítulo 9. Então 552, se passarmos 2.300 dias literais, daria 6 anos e alguns meses. Em 6 anos e alguns meses, a partir de 552 a.C., iria parar em 540 e quanto? 46. 546 não tem nenhum dado histórico que venha a demonstrar que cumpriu alguma coisa. Então não se trata desse período. Alguns também, chamados intérpretes preteristas, que tem 3 modelos de interpretação das profecias, da Bíblia também. O modelo preterista, aqueles que jogam todos os acontecimentos lá para o passado, nos dias do profeta ou para o próximo aquele período. Tem também os futuristas, que lançam todas as profecias para eventos futuros, para após a volta de Jesus e etc. E tem os historicistas, e nós temos assim essa preferência, seguimos essa linha historicista. Agora, então nesse caso aqui, até 2.300 manhãs. Se vamos para outros textos bíblicos, como Números 14 e 28, que menciona que o povo de Israel ficaria no deserto caminhando por quanto tempo? Lá fala quanto tempo? 40 dias. 40 dias. Aí fala: cada dia te dei por um ano. Então seria 40 anos. Exato. Mas ali trata de dias. Fala sobre 40 dias. Também Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7 ali fala sobre isto, que Deus estaria dando um dia equivalente a um ano. Então, nesse modelo de interpretação de um dia equivalente a um ano, a gente encaixa esta profecia de 2.300 dias, que quer dizer 2.300 anos. Vocês já estudaram aqui, só apenas uma breve recapitulação. Mas o profeta ficou confuso sobre o que significaria ou o que representaria esse período. Ele ficou confuso. Inclusive,
aqui veio logo em seguida ao verso 14, o anjo Gabriel voltou e foi dito a ele: Gabriel, dá a entender a este a visão. No verso 16 fala assim. Aí o anjo veio para dar aqui a interpretação da visão. Só que ele interpreta a visão que trata do capítulo 8, mas ele interpreta até o verso 13. Fala sobre os animais, sobre o carneiro, né, sobre o bode, sobre aquele animal, um outro animal, chifre pequeno que surgiu. Então, aí vem me apresentando, né, essa resposta aqui, ou essa interpretação, mas não fala do verso 14, porque no verso 19 disse assim, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Qual visão? A visão do verso 14, porque nos versos anteriores, sobre os versos anteriores, já vem dando todas as respostas. Aí no verso 26 o anjo dá mais troca a marcha, dá mais um esclarecimento, porque no verso 26, olha como é que o anjo fala: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O anjo jogou para os dias de Daniel ou lá para frente? Para frente, muito distante, esquece. Em outras palavras, não se preocupa com isso. Essa profecia refere-se a dias muito distantes. Aí o Daniel, logicamente, fica meio triste. Acho que ficou meio triste, né? Olha o texto como é que fala: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Nossa, deu dificuldade para ele, hein, meu irmão Flores? Deu. Ele ficou cavaleando, pensativo, querendo saber, mas não tinha resposta e tal. Aí ficou doente até. E aí, mas aí o texto continua: então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. É um mistério, não tinha ninguém que entendesse aqui esta profecia de Daniel 8,14, porque os versos anteriores ali sobre os outros animais, como eu já disse, já teve explicação, mas essa não teve. Logo ele que interpretava, né? Logo ele que era um intérprete de sonhos, não interpretou sonhos de Nabucodonosor e tantas outras coisas. Ele tinha esse dom, porém essa aqui ele ficou no vácuo, não teve quem interpretasse, e referia a dias muito distantes. E aí, o que acontece? Entra o capítulo 9. E o capítulo 9 foi em torno de 13 anos depois. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Foram cerca de 13 anos depois do capítulo 8. 13 anos. Aí, em um momento, Daniel estava orando, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo também. Foi pelos seus pecados também ou não? Ou ele era santo? Não, ele também. Ele se incluiu aqui, pediu perdão pelos seus pecados também. E aí depois da oração, eu estava aqui na parte final, já chegando no verso 20, e verso 20 já fala que falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Olha aí, então na Bíblia não tem santo, aqui só abriu uma janelinha, não tem ninguém que possa dizer que é santo, todos são pecadores, e Daniel se incluía aqui também, ou não? Sim, claramente, não é isso? Daniel se incluía. Aí logo em seguida, agora do verso 21 diz: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aparece Gabriel. Quem é esse Gabriel? Você sabia que o Gabriel foi aquele que substituiu Satanás quando foi expulso do céu? Sim, com certeza. Ele substituiu, ele passou a ser o líder. A partir da expulsão de Satanás, ele passou a ser o líder lá. Então Gabriel ali, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão,
ao princípio. Qual a visão ao princípio que ele viu? Lá no capítulo 8, nós lemos agora há pouco, né? Nós lemos agora há pouco, no verso 16, que foi dito que Gabriel vai dar a entender a ele a visão. Agora aparece o Gabriel novamente, o anjo aparece para ele, para dar a interpretação. E quando ele começa a explicar, então ele começa dizendo o quê? Dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mas como assim? Quando uma pessoa vem para a igreja, se firmadas nas profecias da Bíblia, a segurança doutrinária dessa pessoa é maior. É verdade. Porque vê que encaixa tudo e vê como Deus maravilhosamente guia o seu povo com segurança. Se guiou até aqui, daqui para frente está bem seguro também. Amém? Amém. Louvado seja. E ouviu uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem era essa voz? De quem era essa voz? Tudo dá a entender que seja alguém que vem do céu, que tem uma superioridade a Gabriel. E é possível que seja esse voz de homem, pode ter sido Jesus. O próprio Jesus. No capítulo 7, ali fala que Jesus é chamado Filho do Homem. E veio o Filho do Homem na presença do Santíssimo com o Pai. E ali Filho do Homem. Aí quando você vai para o Novo Testamento, aí fala: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então Jesus é descrito no Novo Testamento como o Filho do Homem. Verdade. O Filho do Homem, uma interpretação destacando assim Jesus. Mas aí, voltando aqui para o capítulo 9, verso 24 a 27, então aqui dá algumas respostas para Daniel. E aí Daniel dá a entender a resposta, faz com que ele entenda. E aí entenda o que? Aquela profecia de Daniel 8,14 que estava em aberta. Vocês estão me entendendo? E aí então lá diz o que? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Mas na cabeça de Daniel, qual era a real preocupação dele? Poderia ter sido a real preocupação dele. Ele não estava tão preocupado em outras coisas. A essência era: está acabando o período das 70 semanas que Jeremias tinha falado que o povo ia ficar em Babilônia. E depois de 70 semanas, que seria 70 anos, lá fala isso claramente, depois de 70 anos o povo voltaria para Jerusalém. E os 70 anos estavam se cumprindo e nada estava acontecendo. E Daniel querendo saber dessas coisas. O povo continuará no cativeiro babilônico mais tempo. Jeremias deixou claro, Jeremias 25, verso 9, ali, né, verso 10, se não me engano. Lá diz claramente: 70 anos o povo ficaria em cativeiro. Então Daniel estava focado em 70 anos. E esses 70 anos já estavam se cumprindo e nada acontecendo. De repente, o anjo vem para Daniel e não vem com esse detalhe presente. O anjo quer algo, Deus tem algo muito maior para ele. Tinha para ele, tem para nós também. Você não acha assim? Deus tem uma coisa extraordinária, grandiosa para revelar aos seus filhos, aqueles que buscam sinceramente o caminho da verdade. Muito extraordinária, não é só o limite nosso, às vezes nós limitamos muito todas as coisas de Deus. E aí o anjo vem e mostra uma profecia maior, mostrando a chegada do Salvador na terra. Nunca Daniel poderia imaginar que ele poderia ter tido que viria a ele essa interpretação. Aí o anjo fala: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí continua o verso 24, né? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele fala: para quê? 70 semanas estão determinadas para quê? Olha, eu destaquei aqui 6 coisas. Olha aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Para fazer o quê? 6 coisas: cessar a transgressão, 1, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade
3, trazer justiça eterna, 4, para selar a visão e a profecia, 5, e para ungir o santo dos santos. Para ungir o santo dos santos. Quem é esse? Jesus. Com quem cumpriria todas essas coisas? Vamos lá. Estão determinadas 70 semanas para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Quem poderia fazer isso? E quem fez isso na verdade? Jesus Cristo. Você está entendendo? Então o anjo esclareceu isso, ó, vai acontecer. E aí fala ungir os santos dos santos. Aqui se interpreta que no batismo Jesus foi ungido. Mas ainda não esclareceu o que Daniel precisava para resolver o problema da profecia dele, que foi dado o período profético, 2.300 da tarde de manhã, o santuário será purificado. Mas quando ele começa? Até agora só falou de 70 semanas, não falou de nada assim que ajudasse a Daniel. Mas agora o anjo vem para ajudar, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para retificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então nós não vamos calcular aqui, mas o que ajudou Daniel nesse texto aqui, nesse verso? O que ajudou Daniel nesse verso? Esse verso ajudou Daniel mostrando o princípio da profecia, a saída da ordem para restaurar. Agora nós temos que ir atrás da história. O que a história nos mostra? Que ordem foi dada? Foi dada alguma ordem para restaurar Jerusalém? Ciro, Dario e Artaxerxes. Foram dadas 3 ordens. Muito bem. Por que nós escolhemos a terceira ordem de Artaxerxes e não as anteriores? Porque dá certo com a profecia, será? Não é porque dá certo na profecia, porque a ordem de Ciro foi dada em 538, por aí, 537, foi dada a ordem, Ciro deu a ordem, e Zorobabel saiu de Babilônia com em torno de 50 mil judeus e voltou para Jerusalém com aquele povo. Eles voltaram para Jerusalém com Zorobabel. Depois, mais tarde, veio Dario Longímano, né? Acho que, se não me engano, porque é o Dario, não é o Dario lá de Daniel 6, que fala de Dario, é outro Dario. Mas aquele Dario foi em 520. Então foi dada outra ordem em 520 para restaurar, para o povo ir para Jerusalém, para pagar as construções, os vizinhos de Jerusalém tinham que pagar as construções. Foi uma coisa bonita, não vou entrar em detalhe que é muito longo, mas é muito interessante. E aí veio a segunda ordem. A terceira ordem foi dada no período, então, no 7º ano do rei Artaxerxes, 457. Esdras então saiu com um grupo para Jerusalém. E agora aquela ordem 457 é a superior às anteriores. Por quê? Por que aquela ordem de Artaxerxes é superior às anteriores? Por quê? Porque aquela ordem de Artaxerxes foi dada para Esdras e foi dito o seguinte. Vamos para o capítulo, acho que é melhor, na Bíblia aberta, é Jesus falando, não fala assim? É muito interessante. Então vamos usar aqui Esdras capítulo 7. Esdras 7, verso 7. Eu vou ler o verso 7, verso 25. Também subiu a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, aqui está claro o verso, não está? Eles subiram no 7º ano de quem? Do rei Artaxerxes. E aí, em seguida, vem a cópia da carta do rei, ou seja, do decreto. No verso 11, vai declarar aqui a carta que Esdras recebeu, que foi o decreto. Então, nós vamos aqui descrever só a última parte, mas antes de falar dessa carta, desse decreto, eu gosto muito que tem no verso 10. Deus usou Esdras, mas não foi por acaso. Deus usa pessoas que são dele, pessoas que entregam totalmente a vida a ele, que tem coragem de levantar a bandeira e dizer:
A bandeira de Deus está comigo e eu vou sustentá-la sempre. Vocês estão me entendendo? Deus gosta disso. Eu sou de Jesus e não abro mão. Eu vou servi-lo para sempre. Essa decisão é muito importante. Olha o que Esdras definiu ou determinou no seu coração. Porque Esdras tinha disposto o coração para quê? 3 coisas: buscar a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus e para ensinar em Israel. 3 coisas. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, a fazer isso também. Não deve ser nossa oração? 3 coisas. Olha só o que ele faz: buscar, ele se dispôs no seu coração, buscar a lei de Deus, cumprir e ensinar. 3 coisas. E isto é determinante para um servo de Deus, é ou não é? Sim. 3 coisas, servo de Deus, 3 coisas, nada mais. Ó, quero isso aqui, ó. Buscar a lei de Deus, cumprir a lei de Deus, ensinar a lei de Deus. Isso é maravilhoso. E Deus deu muita graça, recompensou a fidelidade de Esdras também. Mas agora no verso 25, olha só o que o rei Artaxerxes fala para ele. Verso 25, mesmo capítulo 7. Vamos lá? Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates. Ó, Esdras, tem mais um detalhe: todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então, todos os direitos agora Esdras tinha para poder executar o que fosse necessário. Está escrito aqui ou não está? Sim. Está escrito aqui ou não está? Vocês têm dúvida até aqui? Está claro, não é isso? Então foi dado os outros decretos, os anteriores de Ciro e de Dario, não tinha toda a autonomia. Foi importante, teve um valor muito grande, mas não deu soberania para a cidade de Jerusalém como esse. Então, esse aqui é tido como o princípio, como o decreto aqui que está sendo referido pelo anjo no capítulo 9 de Daniel. Vocês entenderam? Sim. Então, agora temos uma data importante: o início da profecia de 2300 tardes e manhãs, que foi 457. Agora vamos contar o período de 2300 anos. Contando esse período de 2300 anos, nós vamos chegar em que ano? 1840. Nós vamos chegar em 22 de outubro, que era o dia da expiação, né? O 7º dia do 10º mês. Então, às vezes eu inverto aqui a hora que eu estou falando rápido. É o 10º dia do 7º mês. 10º dia do 7º mês. Então, esse dia se deu no calendário nosso, no dia 22 de outubro de 1844. Aqui podemos abrir um parêntese para dizer o que aconteceu na Terra, na história da humanidade nessa data, 22 de outubro de 1844. Entre os protestantes de diversos países do mundo, inclusive da América do Sul, surgiu a partir aí da Revolução Americana, Francesa e outros eventos que aconteceram no mundo, surgiram um despertamento religioso muito forte. Um despertamento religioso muito forte, eu posso destacar aqui. E esse despertamento levou as pessoas a estudarem mais as profecias bíblicas. Até cientistas entraram por esse caminho, e eu acho que já citei aqui Isaac Newton, que escreveu um livro sobre Daniel, sobre as profecias de Daniel. Então, muitos focaram agora no evento da volta de Jesus, porque imaginavam que o santuário ser purificado não podia ser mais a terra, porque o da terra tinha sido destruído finalmente no ano 70, já não existia mais. Então não podia ser o santuário da terra. Eles não tiveram a percepção do santuário celestial.
não tiveram essa percepção, pensaram que fosse a terra. Então pensaram que fosse a terra que seria purificada com a volta de Jesus. Que a terra fosse purificada com a volta de Jesus. Então eles passaram a dizer que Jesus voltaria nessa data. Olha só, irmãos, esse tema é muito interessante, porque estava acontecendo, os jornais americanos, por exemplo, relatam fatos assim. E na Inglaterra e outros países da Europa também líderes religiosos todos focando no evento da volta de Jesus. E aí nos Estados Unidos surgiu um fazendeiro, Guilherme Miller, que tinha sido da Igreja Batista, tinha se apostatado, saído da fé, se tornou um marinheiro. Enquanto estava no navio, numa guerra entre os ingleses e os americanos, nessa guerra tinha 15 mil ingleses contra 5 mil americanos, e os americanos ganharam a guerra. Guilherme Miller ficou impressionado e disse: não é possível, deve ter um Deus por trás de tudo que está controlando isso, porque uma guerra dessa não seria para nós ganharmos, e nós ganhamos a guerra. E aquilo fez com que eles se despertassem a buscar a fé, a voltar para a fé. E ele então ia para a igreja e ficava do lado de fora da janela, olhando para dentro ali o que passava, e via os pregadores meio fraquinhos pregando, e ele pensava assim: está muito ruim essa mensagem, muito fraca. E ao invés de ele ir embora por causa da mensagem fraca, ele veio e aí sentiu o desejo de estudar mais profundamente as profecias. E ao estudar as profecias, ele entrou em Daniel 8,14 e fez o cálculo direitinho e viu que em 1844 o santuário seria purificado, dia 22 de outubro. E aí foi passando aquela mensagem para muitas pessoas, e milhares de pessoas decidiram a seguir a Jesus, a aguardar a volta de Cristo. Mas no dia marcado Jesus não veio, e houve uma grande decepção tão forte que muitos se apostataram. Muitos seguiram outras religiões. Por exemplo, surgiu ali o Testemunho de Jeová. Charles Russell foi o mentor, fundador da Testemunho de Jeová. Ele participou em algum momento de alguma reunião com pessoas ligadas ao movimento, e aí ele continuou marcando datas a partir dali, e aí nasceu a Testemunho de Jeová. Um outro grupo grande, como eu já disse, se apostatou, perdeu a fé. Mas um pequeno grupo se uniu, vindo de pessoas de diversas religiões, congregacionalistas, batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas. Então eles se reuniram para estudar a Bíblia, para ver qual é o real significado de tudo aquilo que estavam passando. E eles perceberam, descobriram, entraram no livro de Hebreus e viram que realmente Cristo entrou no santuário não feito por mãos humanas. E o santuário ser purificado não era a terra, era o santuário celestial. Vocês estão entendendo? Então a partir dali, então, nasceu o movimento adventista do sétimo dia. E nós acreditamos então que Cristo, a partir de 1844, está no lugar santíssimo no céu e está fazendo o trabalho de purificação do santuário celestial. Aí alguns vêm dizendo: pastor, mas há sujeira no céu para ser purificado o santuário celestial? Tem sujeira no céu? Não tem ou tem? A sujeira que tem lá no caso são os nossos pecados que estão lá, registrados por anjo da guarda, leva os registros da nossa vida, e esses registros precisam então ser agora analisados e o povo purificado. E esse processo de purificação significa tirar nomes que estão lá no livro daqueles que rejeitaram a Deus ou estão rejeitando, ou colocar nomes lá. Vocês estão entendendo até aqui? Agora, a Bíblia fala sobre a importância de Deus começar o juízo pelos crentes, por quem aceita Jesus. O juízo fala que vai começar por quem aceita Jesus, sim ou não? Veja sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Vamos lá? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Para quem veio o juízo primeiro? Pelos filhos de Deus. O juízo vem primeiro pela casa de Deus. Ou seja, primeiro serão julgados aqueles que aceitam a Jesus. E esses é considerado. Quem são esses? Esses são aqueles que viveram no passado também, desde Abel. A sequência segue. Então alguns podem perguntar, mas pastor, e vai acabar quando o registro dos mortos? Vai acabar quando fechar a porta da graça. Vai acabar porque sempre vai ter mortos, as pessoas vão morrendo e tal. E todos aqueles, por exemplo, o juízo dos vivos, os vivos serão julgados. Nós estamos sendo julgados hoje? Sim. Você está sendo julgado hoje? Pode ser que sim, né? Pode ser, eu tenho certeza que sim. Sim. Se Jesus está no lugar santo do céu, sim, pode ser na possibilidade de nós não termos Jesus no coração da nossa vida, não sermos dele. Aí os ímpios não serão julgados, os justos sim. Então nós, os justos, estaremos aqui no processo de julgamento. E quando é que terminará esse processo? Esse processo vai terminar ou quando morre, ou quando a porta da graça se fechar. Está certo? Quando a porta da graça se fechar, aí encerra este julgamento. Está certo? Aí encerra esse julgamento. Mas a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 15, verso 8, vai falar o que vai acontecer no céu, porque a porta da graça vai se fechar, nós não sabemos quando. Você sabe quando vai ser? Eu não sei. E não tem assim esse dado para nós. Uma coisa, a Bíblia diz que a hora chegará. A hora chegará. E Apocalipse 15, capítulo 15, verso 8, então dá um dado aqui para nós muito interessante. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os flagelos dos 7 anjos. São 7 pragas, que são, exatamente, que virão sobre a terra. Essas pragas serão enviadas por Deus. Se hoje o diabo está tentando mandar praga por todo lado, estas outras serão pragas vindas de Deus. Hoje os anjos estão segurando os ventos da terra, as guerras, as maldades que existem, ainda tem os anjos segurando. Porque lá no capítulo 7 de Apocalipse diz que apareceu então um anjo dizendo para 4 anjos: não solte os ventos quer dizer guerras, não deixe acontecer. Até quando? Até selarmos os servos do Deus vivo. Então Deus está aí só dizendo: sele, espera um pouquinho, nós vamos selar. Estão selando os servos de Deus vivos. Quem são esses servos de Deus vivos? Aqueles que aceitam a Deus. Olha, você está vendo aqui a importância de se aceitar a Deus? Sim. Você está vendo? Tem importância ou não tem? Claro. Tem muita gente dizendo que no mundo tudo vai acabar em pizza. Você segue a Deus ou não segue, mas no final vai ter pizza para todo mundo. Espera aí, o mundo vai acabar em pizza para aquele de Deus, vai acabar bem. Bom, a pizza quer dizer acabar bem. Mas uma coisa eu digo para você, eu digo com certeza: Deus tem muito carinho por sua igreja. É verdade. Eu creio nisso. Deus tem, olha só, se você ler o livro de Efésios, ali fala, capítulo 5, se eu não me engano, destaca, falando sobre conselhos para a família. E nos conselhos para a família, diz: marido, amai vossa esposa como Cristo amou quem? A sua igreja. E o que mais? Por ela deu a vida, se entregou por ela. Então Deus apostou na sua igreja. Agora, se eu disser que eu não quero a igreja, eu acho que eu estou na contramão de Deus. O que você acha disso? É verdade. Estou falando heresia? Não. Como é que é isso? Está escrito.
como Cristo amou a sua igreja E assim mesmo se entregou por ela, deu a vida por ela, então a igreja de Deus é muito amada por Ele, e eu vou ficar fora dela. Não é desprezar o próprio Deus? Será que não é? Eu peço para mim, estou fazendo aqui minha análise. Será que não é ficar fora, desprezar o que Deus tem com tanto amor? Claro. Você está entendendo? Então agora eu tenho dois compromissos. Um, saber que igreja é esta. Dois, ficar dentro dela. Fora disso, eu posso correr risco. Você concorda comigo? Concordo. Fora disso, está aqui na Bíblia. Então, agora vamos voltar aqui ao santuário. O texto de Apocalipse 15, verso 8, falou o quê? Que o santuário encheu-se de quê? De fumaça. De fumaça. Ninguém poderia fazer o quê? Entrar nem Poderia penetrar nesse santuário. até que Aqui alguns teólogos cristãos dizem que esse fato de não entrar mais no santuário seria o momento de terminar o trabalho que está sendo realizado lá dentro. Estaria sendo o momento do término desse trabalho. E ao terminar esse trabalho no santuário celestial, o santuário se enche de fumaça. E aí no capítulo 22 do Apocalipse e o verso 11 fala o quê? Continue o injusto na prática da injustiça e o justo na prática da justiça. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora não salva mais nem quem puder, porque ninguém vai poder mais. Agora já era. isso quando fechar a porta da casa. Agora fechou a porta da graça. E aí, vamos comigo. Olha bem a história, como é a realidade, o contexto bíblico aqui. Você não acha, fechando a porta da graça, o injusto vai continuar cada vez pior e o justo vai continuar cada vez melhor? Tá certo? E agora, este fato me leva a outra coisa. Porque quando Jesus disse que quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, ele convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando terminar a porta da graça, se fechar, quando não tiver mais sangue à disposição do pecador lá no santuário celestial, justifica o Espírito Santo continuar trabalhando com os ímpios, mandando lá para o céu? Porque hoje ele está fazendo isso. Você não sente um tremor no seu coração quando você lê um texto da Bíblia que leva para Deus? Aquilo ali é o Espírito Santo trabalhando em você. É verdade. Você vinha aqui estudar a Bíblia, é o Espírito Santo trazendo você. Agora, meu irmão, agora o Espírito Santo vai levar para onde a pessoa que já fechou a porta da graça, já não tem mais sangue para expiar os pecados do céu, e vai levar o pecador para onde? Então o Espírito Santo agora se retira, e ele continua mais presente ainda na vida do justo. Por isso que o justo vai justificar mais ainda, porque agora o Espírito Santo continua presente ali, graças à ação do Espírito Santo, que os justos vão manter em pé, manter firme na fé, graças à ação do Espírito Santo. Você não está entendendo a grandeza desse tema bíblico? O que significa isto? Não é uma coisa simples, é uma coisa impressionante e comprometedora. O santuário se encheu de fumaça, que se aplica quando o incenso era aceso lá e o sacerdote, o sumo sacerdote ia orar, e o incenso, a fumaça do incenso enchia o templo ali, o Santo dos Santos, né? Certo. Numa indicação de que a oração ia para Deus, para o trono de Deus, né? Sim. E a outra frase, ninguém podia entrar no santuário, também a mesma coisa no Antigo Testamento, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Certo. Então são duas expressões ligadas. Só que o sacerdote no Antigo Testamento, ele não entrava, aliás, no Santíssimo ele só entrava só no dia do... Uma vez por
ano. Sim, uma vez por ano, no dia da expiação. expiação. Exato. Mas- Aqui já está falando que no santuário não vai entrar ninguém. Então aqui João está usando a linguagem e você percebe que tem focos da visão. Não é só esta aqui, mas é em relação até à nova terra, novo céu. João pega Isaías e joga para o tempo vindouro. Porém, se você pegar tudo o que Isaías disse, não encaixa com o tempo vindouro. Não encaixa. Porque a profecia, ela tem tipo assim, é bifocal. É bifocal. E o profeta reinterpreta a profecia em algum momento. Ele tem autonomia para isso. Ele é profeta de Deus, ele está recebendo a revelação de Deus. Por exemplo, o Isaías diz que morrer aos 100 anos é morrer jovem, falando da nova terra. Então isso ele estava falando sobre a saída do povo de Israel, a chegada para Jerusalém, a saída de Babilônia, chegando em Jerusalém. E lá então ele diz que a vida seria tão abundante que morrer e Isaías falou a profecia 100 anos antes dela acontecer, em torno disso. Você está entendendo? Em torno de 100 anos. Agora vem Isaías falando que morrer aos 100 anos e morrer jovem na nova terra. Mas qual nova terra que ele está falando? A terra de Jerusalém, que seria repovoada. Voltando agora para João, João pega os dados de Isaías e joga para a nova terra, só que não cita esse negócio mais dos 100 anos e tal, morrer aos 100 anos, etc. Então ele já fala da terra que não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Então ele acrescenta dados. Aqui nós vemos que algo do santuário do Antigo Testamento que tinha um simbolismo, né? Agora nós vamos ver João jogando para um outro foco, que é o foco que não vai ter mais nada da intercessão desse santuário, né? Por isso que ele mais à frente ele fala, não vai ter continua justo na prática da justiça e etc. Aí, agora a gente vem também falando, pastor, as orações dos santos. Eu gosto muito quando se fala das orações dos santos, porque ali fala no capítulo 4, no capítulo 4 ou 5 aqui do Apocalipse, no capítulo 5, que fala que, aqui por exemplo, 5 verso 8, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles chegam para a presença do Cordeiro com as taças de ouro, né? Incenso, que são o quê? As orações dos santos, levando-o da presença de Deus. Mas só que depois você pega o Apocalipse, lá na frente, você vai ver de novo as taças aparecendo. Só que lá no capítulo 19, já não me engano, 18, quando vai falar das taças, fala que as taças são outras coisas. As taças vêm com a cólera de Deus para jogar nos ímpios. Então tem dois sentidos as taças aí, né? Que vem com as orações e depois vem com a cólera de Deus. Eu não lembro exatamente qual é o verso que fala ali das taças com a cólera de Deus, mas não é o tema aqui dessa noite. Então 15:8. Hã? 15:8. Será dado a ordem aos 7 anjos para proclamarem sobre a terra 7 taças da cólera de Deus. Ah, sim, aqui fala a taça na sua tradução. Na minha não fala a taça, não, mas a sua falou, está ótimo. Mas vamos voltar aqui. Aqui nós estamos falando então agora do momento que a porta da graça se fecha, tá certo? Todos os casos já terão sido o quê? Decididos. E aí vem uma pergunta: tem sentido isto? Esse juízo começar primeiro pela casa de Deus? Eu acho que eu já falei alguma coisa sobre isso, eu vou repetir. A gente repetindo aprende mais, né? Então, tem sentido hoje Jesus está já julgando os ímpios, os justos, no céu? Tem sentido? Tem. Sabe por quê? Porque se não houvesse esse julgamento antes da volta dele, irmão Flores, o que iria acontecer? Aí todo mundo então teria que ir para o céu para poder haver a decisão final, o juízo. Sim. E se todos fossem para o céu e aí começa o juízo, alguns terão que ser expulsos de lá. E que gritaria, que confusão ia dar, não é verdade? Gente sendo jogada para cá e pá, não é assim. Nosso Deus. Deus é bem organizado.
Deus é organizado. Ele então já decidiu tudo. Quem são os salvos e vão para o céu salvos. Quem são os ímpios? E aí vem agora o capítulo 6 de Apocalipse falando, né? Que os ímpios receberão, aqui vão pedir para os montes e os rochedos caírem sobre eles. Por que isso? Porque a volta de Jesus, eu sempre digo, vai ser igual ao sol, igual o efeito do sol, o efeito da volta de Jesus. O sol que derrete, o mesmo sol que derrete o gelo, é o céu, é o sol que endurece uma massa de cimento. É ou não é? Sim. Mas é o mesmo sol. O que mudou foi o produto. Mesmo Jesus vindo, mesmo Jesus é o que vai salvar os justos, e os justos vão dizer: este é o nosso Deus em quem aguardar. Na sua salvação nos alegraremos. Isaías 25:9. Por outro lado, os ímpios vão dizer: escondei-nos, tira, quero sair fora dessa visão, disso que eu estou vendo, não quero ver isso. Né? Vão pedir para os montes cobri-los e tal. Então são efeitos diferentes. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que vai assistir, quem sabe no YouTube, saiba de uma coisa. Nunca devemos rejeitar a graça de Deus enquanto está disponível. Você sabia disso? Você concorda comigo? Nunca devemos. Cada dia, você que é cristão, eu tenho que falar isso para mim também. Cada dia eu tenho que viver a dimensão da graça de Deus na minha vida. Cada dia, não importa a experiência que temos na vida cristã, cada dia é o nosso dever. É ou não é o nosso dever? Sim. Esse é o nosso dever. Cada dia viver, né, com Deus, andar com Deus, com oração, não desprezar a comunhão com Deus em momento nenhum. Aí, agora vamos para um outro ponto, que está na pergunta número 3. Como o profeta Daniel descreveu a saída de Jesus do santuário celestial? Aí vem falando: naquele tempo se levantará quem? Miguel, grande príncipe. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Em primeiro lugar, há interpretação sobre Miguel. Quem é Miguel? Jesus Cristo. Nós entendemos que Miguel é Jesus, é o nome de guerra de Jesus, como se fosse o nome de guerra. Miguel aparece enfrentando Satanás no céu e vence. Aparece enfrentando Satanás com Moisés. Judas verso 7 fala sobre isso, apresenta Miguel vence de novo, leva Moisés para o céu, ressuscita Moisés e leva para o céu. Miguel aparece também com Daniel, quando Daniel estava lá 21 dias prostrado sem conseguir levantar. De repente aparece o anjo e fala assim: olha, eu tentei vir, mas não conseguia, porque o príncipe do rei da Pérsia não deixava, que representa Satanás, mas o Miguel segurou ele lá e eu então vim aqui. Então aparece novamente, e nos últimos dias aparecerá novamente. Daniel 12 verso 1 fala que aparecerá Miguel, o grande príncipe, a favor do seu povo. Então, irmãos, a nossa vitória está no Miguel. Ele que vai nos defender. Então você vai se prostrar diante das crises que existem hoje, ou vai levantar a cabeça e dizer: Senhor, eu estou contigo? Amém. Olha, meus irmãos, essa semana passada uma senhora ligou para minha esposa falando: Deise, eu não sei o que eu faço, aqui está sendo uma perseguição danada, quem não aceita certos comportamentos estão sendo criticados e não sei o que. É de Brasília. Aí naquela crise toda, que fazer? Aí minha esposa falou um pouquinho, depois mandou uma mensagem, um áudio para ela mostrando: olha só, no tempo de Cristo, no tempo do apóstolo Paulo, a perseguição do império era muito grande. Era ou não era? Era muito grande e forte. Contra quem? Contra os cristãos também. Mas eles abaixaram a cabeça? Não, eles se firmaram. E o evangelho cresceu como nunca naquele tempo. Foi ou não foi? Sim. Foi. Então Jesus disse: quando vier, levante a cabeça, porque a redenção está próxima. A redenção está próxima. Então, irmãos, nós nesse tempo do fim não podemos nos prostrar. Nós devemos alegrar e confiar mais e mais no Senhor. Então, aqui já houve essa resposta. Vamos para frente. Eu vou só lendo as perguntas e a resposta. Vamos mais rapidinho agora, porque o tempo já está mostrando que chega no fim. O que Apocalipse, pergunta 4, o que mais o Apocalipse revela sobre os eventos finais? O Senhor já falou, certo? Vai ser dada a ordem aos 7 anjos
para derramarem sobre a terra as 7 taças da cólera de Que Deus. são as 7 pragas que estão no capítulo 16. Já vem em seguida as 7 pragas. O que é interessante e confortante para nós é que as pragas não cairão sobre os justos. As pragas virão sobre os ímpios. O texto lá menciona: os homens portadores da marca da besta. São os ímpios, as pragas. E essas pragas aqui têm uma relação com as pragas do Egito. Alguns fazem aqui uma ponte. As pragas do Egito vieram sobre o povo já próximo à saída para Canaã. Foi ou não foi? Vocês estão comigo? Próximo à saída para Canaã. Deus mandou as pragas caíram sobre quem? Os desobedientes. Aqueles que não colocavam sangue no umbral da porta, aqueles que não obedeciam a Deus. Então os ímpios. As pragas caíram sobre os ímpios. Certo? Aqui está, irmãos. As pragas também cairão no tempo do fim. E essas pragas cairão bem próximo já da volta de Jesus. Bem próximo da volta de Jesus. Alguém disse: o mundo ficará tão insuportável que não vai dar para os crentes viverem mais nesse mundo. E nesse tempo Jesus vem buscar os dele. Vem buscar os dele. E a Bíblia fala então do tempo de angústia como nunca houve, chamada angústia de Jacó. Mas já também, pastor, os tempos serão reduzidos, né? O tempo reduzidos, eu creio que assim, não é o tempo reduzido como se fosse o relógio diminuindo de 24 para 23 horas, para 20 horas, alguma coisa do tipo. O tempo reduzido seria a velocidade das coisas da vida acontecendo. E para você, o tempo não parece correr mais hoje do que quando você, no seu passado? Não no relógio. Deus está remindo o tempo. Parece que está sendo cumprido. Está sendo aí mais, sei lá, está muito mais veloz. Mas aí, vem aqui um detalhe, meus irmãos. Aqui vem o detalhe que os justos se apegarão a Cristo e Cristo dará a vitória para eles. Isso é importante. E agora vamos aqui para a pergunta 6. Que festa era celebrada em Israel após o dia da expiação, lá no Antigo Testamento? É a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. E essa festa ocorria durante um período longo, de uma semana. Sim. Né? 15 a 22. E ali era uma festa para celebrar o quê? Gratidão. Gratidão pelo quê? 2 motivos. A safra, a colheita, eles colhiam, né? Depois da colheita viria então aí o agradecimento. E também pedir perdão pelos pecados. Por quê? Aliás, agradecer pelo perdão dos pecados. Por quê? Porque antes da festa do tabernáculo existia o dia da expiação. Não é isso? Então eles já tinham os pecados deles perdoados, já tinham feito uma boa colheita, e o que restava agora? Fazer a festa do tabernáculo para agradecer. Aí eles cantavam louvores, né, maravilhoso, imensa alegria, salmos, instrumentos musicais cantavam, porque agora só tinha a bênção de Deus. Estavam comemorando as bênçãos grandes de Deus. E para nós a festa do tabernáculo, você representa o quê? O que representa para nós? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Então, meus irmãos, não será maravilhoso saber, não é maravilhoso saber que em breve Jesus estará voltando. Amém. E em breve nós estaremos no céu com Ele. Amém. Agora eu penso, vamos pensar um pouquinho sobre o assunto. Você já sonhou com a volta de Jesus? Como é que é? Sonhar mesmo? Sonhar com a volta de Jesus? Eu sonhei e foi impressionante. Foi impressionante. Foi no dia 26 de dezembro de 2008. Mas eu não vou contar o sonho aqui. Mas vamos falar a realidade da volta de Jesus. Como vai ser? Você pensa que vai ser a mesma coisa estar com Cristo ou sem Cristo no dia da volta dele? Não, eu quero estar com Cristo. Olha só, vai ser um evento que... Qual a rede de televisão que vai dar a notícia primeiro, hein? Já parou de pensar? Qual? É aquela que você assiste ou não é? Qual a rede de televisão? Nem vai dar tempo. A notícia vai ser tão viva que você não vai pegar pelo seu celular, vai pegar os seus olhos. Nós veremos face a face. Você já pensou nisso? Olha só, não vai dar tempo nem no celular sair a notícia, porque você mesmo estará vendo com seus próprios olhos. Você estará vendo Jesus aparecer no céu com seus próprios olhos. O mundo todo.
Eu já fiquei preocupado quando eu era menor, criança ainda, né? Estava pensando, se Jesus voltar, eu vou ter medo das alturas, subindo para o céu, como é que vai ser subir nas alturas? Não interessa, para mim hoje não interessa. Por quê? Porque Deus, Ele dá condição de vida para nós nessa terra. Nós estamos vendo aqui que dá condição de vida para nós. Se Ele não desse o clima para nós suportarmos, o sol e tudo mais, se o sol estivesse um pouquinho mais perto se a terra estivesse um pouquinho mais perto do sol, ninguém estaria vivo aqui nessa terra. Se a terra estivesse um pouquinho mais distante do sol, não daria tempo, é muito frio, não daria. Então Ele pôs no lugar certo, e Ele vai pôr no lugar certo, o jeito certo para nós irmos embora com Ele, irmos embora para o céu com Ele para sempre. Dor nunca mais, sofrimento nunca mais. Amém. Aí você vai ver a diferença que faz ser cristão. Hoje você parece olhar para o seu redor e dizer: ímpios estão felizes e eu estou sofrendo. Como é que pode uma coisa dessa, Deus? Mas depois que você ver os ímpios sendo destruídos, você vai dizer assim: Senhor, o meu sofrimento foi fichinha. O meu sofrimento foi fichinha lá na terra. Olha só, vivi lá 20 anos ou 10 anos sofrendo, mas eu já estou há 100 anos aqui que nem uma dor de cabeça eu sinto. Amém. Não será mais nenhum remédio mais eu preciso da minha vida. Isso não é glorioso, não? Isso não é glorioso. E fora outras coisas, irmãos, o que Deus preparou para os seus filhos é tão grandioso que não há, nem João conseguiu colocar no Apocalipse o que é. É verdade. Ele preferiu falar o que não vai ter no céu, nem o que vai ter, porque é muita coisa boa. Nem olhos viram, nem ouvido o que Deus preparou. É muita coisa boa. Por isso, irmãos, aqui na pergunta 8 fala que promessa Jesus fez em São João. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Aí vem uma pergunta intrigante para nós terminarmos. Pastor, alguns perguntam: onde fica a minha segunda chance, que eu ainda quero ter um dia? Depois dos 1000 anos de paz? Depois de 1000 anos de paz, vai ter a segunda chance? Não. Sim ou não? Não. Irmãos, a Bíblia fala que existe a chance hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais nosso coração. Por que Deus fala, irmão Flores, que é hoje? Vai ter a segunda chance? Não pertence a Deus. Exatamente. Nós só temos o hoje. E por que é vantajoso para Satanás colocar na mente do ser humano, até de cristãos, que tem segunda chance? Sim, porque aí ninguém se A compromete. pessoa não se compromete hoje, pensando na segunda chance, a segunda chance não vem, e a pessoa se perde para sempre, e é mais um para ser queimado com ele. É verdade ou não é? Por isso, irmão Júlio, você mencionou aí, essa teoria realmente ela existe. E ela existe dizendo que Jesus vai voltar, vai vir sobre o monte lá de Jerusalém das Oliveiras, e o monte vai se partir ao meio, e aí então ali o Israel vai se converter, e aí Israel convertendo vai converter o mundo, e aí o mundo se converte, e aí todos serão salvos. Isso aí é uma ideia que não tem fundamentação bíblica. Não tem fundamentação bíblica. O que a Bíblia diz é que Jesus vem e todo olho vai ver, e ali acaba tudo. Aí não tem mais morte, não tem mais sofrimento, os ímpios também já serão destruídos, já terão sido destruídos, né? Ou serão destruídos por ocasião da vinda dele. Então não vai haver nenhuma chance posterior. Por isso, queridos, aí fica agora um apelo para nós, né? Enquanto Jesus está no santuário, você deseja entregar sua vida a Ele? E suplicar um perdão e salvação para Ele? Sim. Todo dia. Deus abençoe e ilumine a cada dia você e a mim também. Que temas profundos, né? Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais profundo a gente vai. A gente nota que Deus tem um plano maravilhoso para a gente. Que bonito, que esperança. Vamos lá, agradecer a Deus.
Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Senhor, porque ao ler a Tua Palavra encontramos esperança no futuro. Obrigado, Senhor, porque Tu nos mostras um mundo diferente do atual. Novo céu, nova terra, sem dor, sem sofrimento, sem clamor, sem as coisas que nós conhecemos de ruim desse mundo. Amém. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, assim como Tu respondeste ou cumpriste as promessas que fizeste no passado, de enviar o Teu Filho Jesus, morrer na cruz por nós, também nós podemos confiar em Ti também para que essas promessas, a promessa do novo céu e nova terra também aconteça. Amém. Tu és Deus fiel, não muda, não tem variação em Ti, Senhor. Te agradecemos porque podemos confiar e temos em Ti, Senhor, a nossa rocha firme, Senhor. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé dia tras dia e a Amém. preparar-nos para receber-te quando Teu Filho venha nas nuvens do céu. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.